Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste sábado, da sexta semana do tempo comum, dia dedicado à celebração da memória de Maria no sábado. Por isso, de um modo especial, hoje, contamos com a intercessão de Nossa Senhora sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida, o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 19 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que alimenta a nossa alma, fortalece nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma montanha alta e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito
e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmão, irmã, ouvimos esse Evangelho que narra a transfiguração de Jesus. Jesus leva consigo ao Tabor 3 dos discípulos, 3 que estavam sempre com ele: Pedro, Tiago e João. Leva-os até o alto do monte e lá se transfigura diante deles. Seu corpo fica transparente, suas vestes também. A glória de Deus se apresenta ali em Jesus. Ao seu lado, numa visão, aparecem Moisés e Elias. E assim acontece a transfiguração diante daqueles 3 dos seus discípulos. E o que significa tudo isso? A transfiguração, meu irmão, minha irmã, é a antecipação da visão da glória. Jesus está prestes a entregar-se totalmente pela humanidade. Dentro de muito em breve deve ser entregue nas mãos dos judeus, deve ser julgado, condenado e morto. No entanto, a consequência de tudo isso será a sua ressurreição e a sua glória. Jesus mostra àqueles 3 discípulos que estão mais ligados a ele, diretamente, uma antecipação da visão da glória. Jesus sabe que com a sua entrega, com a sua morte, eles ficarão angustiados, terão medo, ficarão assombrados com toda aquela situação, entrarão numa crise de fé. Por isso Jesus já mostra aos discípulos a imagem antecipada da glória, para que eles se lembrem, quando acontecer, de que não devem se perder no medo, mas devem saber esperar, aguardar a manifestação de Deus. Ao lado de Jesus aparecem Moisés e Elias, os 2 grandes representantes das Sagradas Escrituras. Moisés, a quem é atribuída a autoria dos 5 livros da lei, e Elias, considerado o maior dos profetas no Antigo Testamento. E assim, Jesus passa a mensagem para os discípulos. Tudo o que está acontecendo comigo e o que vai acontecer já foi previsto pela lei e pelos profetas. Já foi pré-anunciado pela lei e pelos profetas. E encontra o pleno cumprimento em mim. A glória que está reservada para aqueles que amam a Deus e que perseverarem na fé, se dá de modo pleno na minha pessoa. E quando vier a dor, quando vier o sofrimento, quando vier o sentimento de perda, quando perceberem que eu já não estou, lembrem que a glória se manifestou em mim e eu ressuscitarei. E ressuscitarei também aqueles que estiverem ligados a mim. A transfiguração, meu irmão, minha irmã, além de uma bela visão, é promessa. É promessa de Jesus para os discípulos daquela hora. Promessa de Jesus para nós que somos os discípulos de agora. De que depois da cruz vem a ressurreição. Depois do sofrimento vem a glória. Depois da peregrinação nesta terra,
vem a eternidade, o céu, o reino prometido por Deus. Oxalá tenhamos a força de nos manter sempre firmes, mesmo diante de tribulações, mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante de momentos de desfiguração do nosso ser, do nosso rosto, por causa das dificuldades da vida. Uma vez que sejamos desfigurados pela dor, pelo sofrimento, seremos transfigurados pelo amor e pela misericórdia do Senhor, que não nos abandona. No fim de tudo, o Senhor é vitorioso. No fim de tudo, nós também ressuscitaremos com Ele. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me dá.